Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 20 de março de 2026, 16 horas, horário de Brasília. O medo. Putin foge do Kremlin. Onde está Vladimir Putin? Há 10 dias, o homem forte da Rússia, o homem forte do Kremlin, quem iniciou a guerra na Ucrânia, desapareceu dos eventos públicos, levantando uma onda de teorias sobre o seu paradeiro. Seria o medo de um destino semelhante ao líder supremo do Irã? Enquanto o silêncio reina em Moscou, Volodymyr Zelensky move suas peças em uma viagem decisiva aos Estados Unidos, buscando uma paz digna e novos aliados no Oriente Médio. Fique conosco até o final para desvendar os bastidores dessa ausência misteriosa e os novos rumos da guerra. Inscreva-se, não esqueça, aqui é o canal da verdade, aqui você vê a verdade. Você que não é inscrito, eu conto com você para se inscrever. Peço a todos que deixem o like, comentem e também compartilhem. E me respondam uma pergunta aqueles que quiserem nos comentários. Putin está perdendo o controle ou já perdeu? Vamos falar então sobre o silêncio nos corredores do poder. Moscou, em março de 2026, os imponentes corredores do Kremlin, que turistas gostam de fotografar, de ver de longe, que lá dentro não dá para entrar, né? Lá é a sala do Putin, ninguém vai lá. Que outrora ecoavam os passos firmes de Vladimir Putin, hoje parecem envoltos em um silêncio perturbador. Desde o dia 9 de março, a agenda oficial do líder russo tornou-se um deserto de aparições públicas. O que antes era uma rotina de reuniões ministeriais e recepções diplomáticas transformou-se em um conjunto de videoconferências e encontros de portas fechadas. Para os observadores internacionais e para a própria mídia russa, a pergunta que ecoa é apenas uma: por que aquele que começou a guerra na Ucrânia está evitando o coração de seu próprio império? E alguns dizem, porque o senhor da guerra não está aparecendo, né? Isso é publicado, foi publicado em muitos jornais e revistas na Europa. Inclusive assisti entrevista com isso de um especialista no Times Radio, né, o Times Radio. O bunker de vidro e a sombra de Teherã. Analistas do veículo russo Agentstvo apontam que este é um dos períodos mais longos de Putin no Kremlin nesse ano. Embora o governo tente manter as aparências com reuniões virtuais de Novo Ogaryovo, suspeita-se que Putin esteja se escondendo em escritórios, espelhos, réplicas idênticas de construídos em suas residências, em Sochi e Valdai. O primeiro que eu falei, o Ogaryovo, ele fica na região metropolitana de Moscou, próximo a Moscou, que ele às vezes está lá também. Mas não é mais divulgado onde ele está. Ou seja, ninguém sabe onde ele está. Ele está aparecendo apenas por videoconferência. Mas qual seria o motivo desse isolamento, auto-isolamento imposto? A resposta pode estar a milhares de quilômetros de distância, no Irã. O assassinato do líder supremo iraniano, Al-Khamenei, em um ataque conjunto dos Estados Unidos da América e Israel, no final de fevereiro, parece ter enviado uma onda de choque diretamente para o gabinete do ditador da Rússia. Os rumores sugerem que o líder russo teme ser o próximo alvo de um ataque de precisão. A segurança no Kremlin foi triplicada, a internet sofre restrições e o medo de que sistemas de vigilância ocidentais tenham rastreado figuras do alto escalão e possivelmente transformando o líder supremo da Rússia em um prisioneiro de sua própria segurança. Ou seja, o medo chegou a Vladimir Putin. Ele não vive mais. Ele pode estar dormindo uma noite em cada bunker, uma noite em cada lugar, né? Ou a cada 2 noites, não se sabe, mas de fato não está mais aparecendo. Ele tem medo que os Estados Unidos ataquem? Eu não acredito.
mas alguém pode fazer isso, né? Tem gente que tem poder e tem armamento. E ele sabe que a Ucrânia já tem mísseis que alcançam o Kremlin, né? E ele sabe que os países europeus têm condições de fazer isso. E por que não falar até de aliados como a China, quando a China achar que ele já não serve mais para nada? Então ele está agora, ele submergiu, né? Não está sendo encontrado. Tem que deixar recado e alguém entra em contato. Ou ele entra em contato e vê quem quer falar com ele. Enquanto Putin se retira para as sombras de suas residências com bunkers, residências fortificadas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky adota a estratégia oposta, a presença ostensiva. Em um discurso contundente, no dia 19 de março, próximo passado, na data de ontem, Zelensky anunciou que a equipe de negociação ucraniana já cruzou o oceano. O destino? Os Estados Unidos da América. No próximo sábado, um encontro crucial está agendado para quebrar a pausa nas negociações. Zelensky não viaja sozinho em suas intenções. Ele leva consigo relatórios estratégicos de Rustem Umerov, que acaba de retornar de capitais importantes no Golfo Pérsico. A Ucrânia está costurando uma nova rede de segurança com o Oriente Médio, oferecendo sua experiência comprovada contra drones Shahed, em troca de sistemas de defesa aérea. É um movimento de mestre enquanto Moscou se isola por medo do que aconteceu em Teherã. A Ucrânia busca apoio justamente na vizinhança iraniana, fortalecendo sua posição diplomática antes de se sentar à mesa com os americanos. Quando eu digo que ele está buscando ter uma troca de defesa aérea, é que os países árabes têm defesa aérea, né? Eles têm defesa aérea, inclusive para interceptar mísseis, e parece que já está vindo um acordo que parte das defesas aéreas, que tem muitas que eles não estão usando, está em estoque, inclusive, eles vão doar para a Ucrânia, ou melhor, doar não, vender em troca de drones, né? Desse sistema de defesa, ou seja, a Ucrânia vende os drones e eles pagam com equipamentos e mísseis de defesa aérea, munições de defesa aérea. E mais, existe um impasse com Trump. E como é que fica o horizonte da paz? O cenário em Washington, no entanto, é muito complexo, na minha avaliação. Zelensky insiste em um encontro direto com Donald Trump, ciente de que existem questões que apenas os chefes de Estado podem resolver sobre essa situação da guerra na Ucrânia. Contudo, relatos indicam que o interesse de Trump pode estar se desviando para a crise no Irã. Eu acho que ele já está deixando claro isso. É porque ele meteu-se numa enrascada no Irã que não sabe como sair. Na realidade, a guerra que ia terminar em uma semana não terminou, já passou. Iria terminar em 5, 6 semanas, acho muito difícil, e os analistas também internacionais têm a mesma opinião. O Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, tenta vender a ideia de que a pausa nas negociações é meramente temporária, mas a realidade é que o tempo urge, né? Os russos, por enquanto, não, pelo menos fazem de conta que não tem pressa. Na minha avaliação, eles têm pressa por causa da situação econômica deles. Eles estão com problemas de pagamentos. A Ucrânia busca uma paz digna, uma solução que não sacrifique sua soberania no altar da conveniência política das grandes potências. Com nomes de peso como Kirill Budanov, que é o general, ele é general, era o chefe do RUR, do Serviço da Inteligência Militar, e Davi Arakmia, ele é um político, ele é um deputado ucraniano da Verkhovna Rada. Eles estão na linha de frente diplomática, negociando com os Estados Unidos e com a Rússia. A Ucrânia tenta forçar uma negociação significativa. O mundo assiste suspenso a este jogo de xadrez. De um lado, um líder que se esconde em bunkers virtuais, do outro, uma nação que, apesar de sangrar, viaja ao mundo para garantir seu direito de existir. Não se sabe se a Rússia vai comparecer para essa negociação no final de semana. Eu acho que não vai porque, segundo declarações ontem de Dmitry Peskov, que é o porta-voz do ditador e da Rússia, ele disse que as negociações voltarão assim que os cronogramas forem ajustados. E ele deu a entender que os cronogramas ainda não estão ajustados. O contraste não poderia ser mais evidente.
Vladimir Putin, o homem que desafiou o Ocidente, hoje parece assombrado pelas sombras de aliados caídos, governado através de telas em escritórios secretos. Enquanto isso, governando através de telas em escritórios secretos. Enquanto isso, a diplomacia ucraniana mostra uma vitalidade surpreendente, buscando nos Estados Unidos e no Oriente Médio o oxigênio necessário para sobreviver e vencer. O que acontecerá neste sábado em solo americano pode ser o divisor de águas entre uma guerra eterna e o início de uma paz real. O medo de Putin é o reflexo da incerteza de um regime, enquanto a audácia de Zelensky é o motor de uma nação em luta. Obrigado por acompanhar esta série de 4 vídeos hoje, né? Aqueles que acompanharam os 4 vídeos, mas agradeço a todos, mesmo que aqueles que só estão vendo esse vídeo. A presença de vocês aqui é o que me move a buscar a verdade, né? O like de vocês, a inscrição de vocês, né? Isso tudo, e o compartilhamento e os comentários, isso me move e me motiva muito a continuar buscando a verdade por trás das cortinas de ferro e do fogo das batalhas no teatro de operações. Até a próxima, que a paz, uma paz digna, encontre o seu caminho. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.